Aleluia. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Agradeço a Deus primeiro, porque tem reuniões que são marcadas pelos homens e tem reuniões que são marcadas pelo Senhor. Eu reconheço que é uma noite que Deus preparou para todos nós aqui. Cumprimento o pastor Isaac, sua esposa, pastor James, sua família, todos os irmãos. É um prazer conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Me acompanha o Guilherme, o Vitor, são diáconos da nossa igreja, membros do Ministério de Louvor. Irmãos, antes de passar a palavra, eu gostaria de apresentar rapidamente meu material. Eu sou pastor da Igreja Metodista do Avivamento, nossa sede é na cidade de Miguelópolis. Nós temos igrejas filiais também em São Benedito, Ituverava, Guaíra e Matão. E o Senhor me deu a graça também de escrever livros. Tenho 12 livros escritos, trouxe 6 deles aí, porque a maioria já esgotou. Tenho esse aqui que enquadra um pouco no tema de vocês, né, nessa série de mensagens a respeito de despertamento. 7 chaves do avivamento. Como buscar essa ativação espiritual. Tenho esse livro, Fé para Ser Curado. Como você receber a cura divina, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse livro aqui eu lancei no final do ano passado, Identidade Espiritual, algo que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Para uma pessoa exercer seus direitos diante da justiça, ela precisa ter sua identidade, ela precisa saber quem ela é, quais são seus direitos. E muitos cristãos vão padecendo nas mãos do diabo, por não saber qual é a identidade deles em Cristo Jesus. Esse livro aqui chama Casas de Oração, é um programa de evangelismo que nós fizemos de 7 semanas para levar a palavra de Deus em lares de pessoas que nunca foram crentes. Tem esse material, chama Reencontrando os Pilares do Reino, foi lançado em 2012, num tempo em que a gente via muitas vezes a igreja perdendo o seu rumo na terra, a necessidade de reencontrarmos as bases, os pilares do reino do Senhor, para edificarmos uma igreja sadia. Esse livro se chama As Marcas dos Valentes de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. E toda pessoa chamada, todo ministro de Deus, todo servo do Senhor, ele tem umas marcas em si. Você que deseja servir a Deus ou é um obreiro, tenho esse manual de oração devocional, chama Maná, meu alimento diário, com versículos bíblicos separados por temas, para que você medite diariamente sobre perdão, amor, fé e outras áreas tão necessárias e importantes para o nosso dia a dia. Amém? Eu convido você nessa hora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Se você é uma pessoa que já foi batizada no Espírito e ora em línguas, comece a orar em línguas aí no seu lugar. Se você ainda não foi batizado do Espírito, comece a adorar ao Senhor. Comece a erguer a tua voz a Deus nessa hora. Vamos encher esse ambiente de incensos espirituais. Calamassarabachere cantaravassuri cantarás. Rabachere cantaravassuri cantaraias séries. Rabachere cantaravassuri de cantaralabalassuri andarais. Oh, rabalabassurias, Espírito Santo de Deus, o Senhor que desceu sobre aquele vale de ossos secos, o Senhor que invadiu o cenáculo quando os apóstolos estavam orando. Foi o Senhor, ó Espírito Santo, aquele fogo que desceu dos céus quando Elias clamou. Espírito Santo, foi o Senhor quem botou força na pedra que Davi lançou na cabeça daquele gigante. Nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa carência, reconhecemos a tua importância neste lugar, no meio dessa reunião. Espírito Santo de Deus, desça dos 4 ventos essa noite, assopra, chacoalha as estruturas, quebra cadeias, rompa cativeiros, muda a mentalidade, ativa, aviva a tua obra, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilhas, agita as águas nesse grande tanque de Betesda essa
essa noite. Invocamos a tua presença, invocamos sobre as crianças, invocamos sobre essa juventude, invocamos sobre os anciãos. Pai, cumpra a tua palavra essa noite, que todos sejam cheios da tua presença, e que venham os sonhos de Deus, que venham as línguas proféticas, que venham, meu Pai, os mistérios do Senhor no meio da congregação. Pai, é o que nós te pedimos, nos separamos para ouvir a tua voz essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluias, aleluia, aleluia. Repita assim comigo: Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Tenha liberdade de falar comigo, de ministrar ao meu coração e de transformar a minha vida, pelo nome de Jesus. Vamos dar um forte aplauso ao Espírito Santo. Aplauda mais forte ao Espírito de Deus essa noite. Aleluia, aleluia. Eu convido você comigo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 62. Livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículo de número 6. Isaías, capítulo 62, versículo de número 6. Quem encontrou, diga: eu já achei. Quem não encontrou, diga: misericórdia. Ninguém? Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a Ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Amém. Amém. A história do povo de Deus, quando lemos o livro dos Reis, quando compreendemos um pouco melhor como foi a condução desse Deus a respeito de teu povo, nós vemos que o Senhor, Ele marca os tempos do seu povo. O Kairos de Deus marca a história do seu povo com tempos de despertamento espiritual. Despertamento espiritual, também falado tanto nos últimos dias, avivamento. O que é o avivamento? O que é o despertamento? É trazer a vida de Deus, é trazer a vida do Espírito de Deus novamente sobre o povo. Desde a queda do homem no Éden, há um anseio no coração de Deus, há um desejo no coração de Deus de caminhar no meio do seu povo, de fazer com que o seu povo fale a mesma língua que a dos céus, de que o teu povo tenha o mesmo sentimento que de Cristo Jesus. Há um desejo no coração de Deus, desde quando o Éden foi invadido pela serpente, de trazer os princípios dos céus na terra. O Senhor bota o homem tão falho, mesmo sabendo da queda, porque Deus acreditou no sonho que havia no seu coração, de que a terra ainda seria colonizada pelos agentes do reino.
É por isso que em Joel 2:28 o Senhor diz: e acontecerá naqueles dias que derramarei, eu vou transbordar, eu não vou apenas encher, não vai ficar apenas na tampa ou no meio do copo, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Isso era um mistério naquele tempo, porque até então apenas os reis, os sacerdotes e os profetas tinham a plenitude do espírito. Mas o Senhor diz que agora vai derramar do espírito dele sobre toda a carne. Não será apenas sobre os homens, mas também as mulheres serão contempladas. Não serão apenas sobre os jovens, que sempre foi o vigor de Deus quando o Senhor queria mudar uma geração, mas sobre os velhos também eles teriam sonhos proféticos. O Senhor diz isso, e mais um tempo chega Jesus Cristo. E Jesus, quando vai nos ensinar a orar, Ele nos desperta a clamar isso que nós estamos buscando aqui nessa série de mensagens aos domingos. O Senhor diz: quando vocês forem orar, digam: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Interessante que antes de nós clamarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus nos ensina a clamar o reino dele aqui na terra. Antes do cristão falar: esse mundo está muito difícil, eu já não aguento mais, eu queria era que Jesus voltasse logo. Antes de você querer ir para lá, o Senhor nos ensina a chamar o reino de lá para cá, porque há uma questão no coração de Deus, há um anseio no coração do Pai, de inundar as nações da terra com o conhecimento da tua palavra, como as águas cobrem o mar. Há um anseio. Todo avivamento, ele acontece, ele chega quando algumas coisas estão acontecendo na terra. Quando nós vemos um grande avivamento na época do rei Josias, na época do rei Ezequias, quando nós olhamos na época de Neemias, nós vamos perceber que tem algo acontecendo na terra. Pergunta para mim: o que, pastor? Existe uma crise na terra em todo momento de um grande avivamento. Crises naturais. Na época de Elias, falta de chuva, fome, dificuldades financeiras. Na época do rei Josias, uma bagunça nos poderes da terra. Mata rei, sai rei, troca rei. O avanço das trevas. Há uma catástrofe nos sintomas naturais da terra, mas há também, quando se olha para a igreja, uma dormência espiritual e alguns pequenos focos de gente conformada com o que vai acontecendo na terra. Nós não podemos ir tão longe para observar o que está ao nosso redor. Quando olhamos para os poderes políticos da terra, se olharmos para a nossa nação e para a sede dos poderes, nós vamos ver uma grande confusão. Uma contenda, um tentando quebrar o poder do outro e ninguém sabendo para que lado vai. Quando nós olhamos as últimas informações e vemos lá no Afeganistão um governo terrorista, um extremismo político e religioso assumindo a nação, e os missionários sendo decapitados e muitos se tendo a oportunidade correndo para os aeroportos, há uma grave crise política. Nós observamos crises naturais, uma epidemia que até hoje não se sabe o motivo nem a sua causa, que em questão de poucos meses consegue matar gente em todos os cantos da terra. Nós vemos nesses últimos tempos falta de chuva, secas, crises hídricas, falta de água, temores de blackout.
o descontrole dos preços, a fome, tudo parece que em desordem. Nós vemos uma tentativa do avanço das trevas, querendo muitas vezes aprovar até nos poderes o errado como certo, e se você fala o certo, você é condenado como se fosse errado. Gente condenada sendo livre como se nunca tivesse cometido crime. Há uma desordem. Só que todas as vezes que nós vemos uma desordem aos olhos da palavra de Deus, deve já brotar no coração da igreja um sentimento: tem algo grandioso da parte do Senhor para descer sobre as nações. Quando olhamos para a nação brasileira e vemos tudo o que está acontecendo, e talvez tantas pessoas dizendo assim: o que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser nas próximas eleições? O que é que vai ser dessa fome? E agora, se não vier chuva, olha os preços. Mas a igreja sintonizada com o coração do Espírito entende assim: isso é sinal, está para acontecer um grande avivamento nesse tempo. A igreja precisa estar alinhada com aquilo que sempre aconteceu e com aquilo que Deus derramará, vinho abundante nessa geração. Levante as suas mãos aos céus. Eu vou pedir para que você fique de pé nesse instante. Você vai estender as tuas mãos para algum canto dessa cidade. Nós vamos clamar nessa hora por Ribeirão Preto, nós vamos clamar nessa hora pela nação brasileira, e nós vamos clamar para que venha o reino de Deus. Comece a clamar a vinda do reino de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, venha sobre essa cidade, venha sobre essa região, venha sobre Brasília, venha sobre as nações da terra. Senhor, nós clamamos que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita aqui como ela é feita aí no céu, Senhor. No nome de Jesus, venha Espírito Santo, aviva os lares, aviva os bairros, aviva as ovelhas perdidas, aviva os crentes adormecidos, Senhor. Senhor, nós clamamos e já declaramos a chegada de um novo tempo sobre esse ministério, sobre as igrejas aliançadas, sobre a cidade de Ribeirão, sobre a nação brasileira. No nome de Jesus, quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! 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 Você pode se assentar. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de despertamento espiritual, preste atenção em algo. A gente imagina algo de Deus vindo e invadindo uma igreja inteira, invadindo um território inteiro, sim ou não? Só que o Espírito Santo falava ao meu coração, e é isso que eu quero ministrar essa noite, que antes desse vento que varre tudo, antes dessa comporta aberta que vai inundando todo lugar que está para frente, tem gente intercedendo. É o que eu quero pregar. Repita comigo: precursores. Diga assim mais forte: precursores do avivamento. Tanto se fala de avivamento, tanto se sonha com avivamento, e esperamos tanto. Só que Deus também está esperando algo de nós para que isso aconteça. Deus está esperando gente que clame por isso. Quando o Senhor quis fazer um grande despertamento espiritual em Jerusalém,
cujas muralhas se encontravam arruinadas, sinal de desprezo e de vergonha e de assolação do inimigo, o Senhor levanta um homem, Neemias. Quando o Senhor quer descer na nação de Israel e confrontar todos os profetas de Baal e dos postes ídolos, o Senhor levanta um homem, Elias. Quando Deus quer trazer uma reforma em Jerusalém, o Senhor levanta também um homem, Josias. Quando Deus quer preparar a terra para a vinda do seu filho, o Senhor levanta um homem, o João Batista, a voz do que clama no deserto. Antes daquilo que Deus quer trazer, que está no coração do Senhor, antes de toda a tua família ser salva, Deus quer preparar a tua salvação. Antes de orarmos para toda uma cidade ser chacoalhada, Deus quer começar a chacoalhar primeiro o lugar em que você trabalha e onde você mora. Antes de nós ansiarmos que algo venha sobre toda a congregação, que comece primeiro em nós, a nossa Jerusalém, onde moramos, onde trabalhamos, onde estamos, aquilo que nós somos, a casa em que habitamos. Deus nunca precisou de muita gente para fazer grandes coisas. Deus sempre fez grandes coisas com alguém alinhado aos corações dos céus. O Senhor sempre com uma pessoa, e a presença do Espírito Santo foi muito mais do que uma maioria. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você pode ser o próximo. Você vai olhar para 3 pessoas agora próximas a você, se tornar boca de Deus nessa hora e diga assim: Deus quer que você seja o próximo. Amém. Todos estes precursores, irmãos, eles sentiam uma urgência espiritual. Irmãos, nós não podemos ficar tão confortáveis com tudo que está acontecendo na terra. Nós não podemos ficar tão acomodados agora que parece que a vida está voltando ao normal e já voltamos a trabalhar e podemos nos reunir também como igreja e como família e esquecer tudo que está acontecendo à nossa volta. Todo precursor de avivamento sentiu uma urgência, um perigo. Todo precursor do avivamento possuía uma fé em comum, de que Deus não perdeu o comando, de que Deus continua sentado no trono e de que a vitória final pertence ao povo de Deus. Todo precursor do avivamento estava alinhado aos anseios do Pai. Eles nunca se venderam. Eles nunca tiveram medo da prisão. Eles nunca ficaram firmados em aprovação de homens. Como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora agradar os homens a Deus. Quem é, querido, que nós estamos procurando agradar? Irmãos, por incrível que pareça, aqueles que a Bíblia chama de amigos de Deus, eles eram intercessores. Eu volto a repetir aqui. Aqueles que a Bíblia chama de amigos de Deus não eram grandes pregadores, não eram pessoas movidas para fazer grandes curas e milagres. Era gente simples, mas que tinha um coração intercessor. Quando a Bíblia vai dizer que Abraão é amigo de Deus, eu vejo que Abraão tinha um coração de compaixão até pela terra que todo mundo ansiava o juízo, Sodoma e Gomorra, e ele começa a interceder: Deus, e se tiver tanto? Deus, e agora se tiver tanto? Deus, mas se tiver tanto, o Senhor ainda destrói? Quando a Bíblia vai dizer que Moisés, o Senhor fala para Miriam e Arão, dizendo: com o profeta eu falo em sonho, com o profeta eu falo em visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Aí nós vemos que Moisés, quando aquele povo que tantas vezes murmurava contra ele com Deus, teimoso e muitas vezes em rebeldia, Moisés diz assim: Senhor, se tu fores destruir esse povo,
risca o meu nome do livro dos vivos. Intercessor. Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, no final do seu ministério, no acerto de contas com o povo, ele diz assim: longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vocês. Repita comigo: um cristão que não intercede precisa sentir que está pecando contra Deus. Amém? Se nós tivermos essa noção, grandes coisas Deus começará a fazer no nosso meio. O Senhor diz assim no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Olha que tremendo, irmão. Que Deus não faz coisa alguma na terra sem antes anunciar aos seus profetas. Deus tem segredo. Deus conta segredo para intercessor, porque eles estão alinhados com as coisas de Deus. Deus pode contar com eles no momento em que quiser. Querido, há uma força terrível, há uma força de trevas querendo impedir o mover de Deus. Há principados e potestades designados para lutar contra uma cidade, contra um bairro, contra um determinado ministério, contra uma nação, contra os seus poderes políticos. E a igreja precisa atentar que essa força apenas será rompida quando a igreja se levantar e começar a conquistar primeiro na região espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que se movem nas regiões celestiais. Para a obra de Deus fluir na tua mão, precisa haver intercessão. Para o mover de Deus fluir na igreja, precisa ter aqueles que choram aos pés do altar. Para a tua família ser salva, vai ter que alguém pagar o preço de orar por aquela família. Para uma cidade ser chacoalhada e uma nação ser impedida de um avanço de comunismo, é preciso que a igreja se desperte a chorar e a clamar ao Senhor. O Senhor Jesus disse que entregou as chaves na igreja. Muitas vezes chutamos a bola para Deus e queremos que Deus faça algo, quando Deus, através de Jesus, disse assim: as chaves do reino estão nas mãos de vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado lá. Sabe, irmão, muitas vezes esperamos que aconteça lá e se revele aqui. Deus está dizendo: não é por aí, começa aqui e se manifesta lá. Nós temos chave, chave serve para abrir alguma coisa, chave serve para fechar e impedir alguma coisa. Não preciso mais ser pago o preço dessa chave ser entregue, está nas mãos da igreja, e o que vira a chave é o clamor, é a intercessão do povo de Deus. A nossa oração é a nossa intercessão. Por isso que o Senhor diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei atalaias. Gente que dia e noite fica clamando. Quantas coisas Deus quer fazer na terra, quantas coisas talvez estão sendo postergadas para acontecer na tua família, na tua cidade, no teu local de trabalho, porque nós não nos despertamos para interceder. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 17, 16, que o Senhor ficou maravilhado de que não houvesse um único intercessor. Porque para que os céus revelem alguma coisa, a terra precisa provocar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa provocar os céus. Amém? Nós precisamos provocar os céus. Por isso que o Senhor diz: coloquei os atalaias, os que não se calarão. Irmãos, a Bíblia diz que colocou sobre os muros, e toda a cidade, todo o reino tinha suas muralhas e tinha os atalaias em cima dos muros, porque o atalaia, o guarda, ele não dorme. Ele fica vendo ao longe, ele consegue perceber primeiro, e todo intercessor, ele sente um toque de Deus antes da hora.
Quantas vezes você perde o sono, talvez pela madrugada, você diz, nossa, não sei o que está acontecendo, talvez Deus está te despertando para interceder. Talvez você está tão alegre, do nada o seu sentimento muda e o Espírito Santo está querendo te levar, ainda que seja do local de trabalho, entrar lá no banheiro e interceder por alguém. Pastor, eu não sei para quem é, por isso que nós temos a oração em línguas, o Espírito vai alcançar quem precisa de livramento naquela hora. A igreja precisa estar sintonizada, Deus nos colocou como guardas, como os atalaias sobre esse muro, e a Bíblia diz, os que fazeis lembrado ao Senhor. Nós precisamos lembrar o Senhor. Não que Deus tenha falha de memória, mas os céus precisam ser provocados. Os céus de Deus vão se mover por reação. Para Deus multiplicar pão e peixe, precisa dar pão e peixe nas mãos de Jesus. Para os céus fazerem alguma coisa, você precisa colocar alguma coisa nas mãos de Jesus. E se tem uma coisa que os céus mais estão aguardando a igreja fazer, é colocar incenso de intercessão, incenso de oração diante do altar, até que Deus restaure, até que Deus confirme a promessa. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua família. Deus tem uma grande obra para fazer nesse ministério. Deus tem coisas tremendas para fazer nessa cidade. O Senhor pode contar com você. O Senhor pode contar com você. Diga assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Diga assim, Espírito Santo, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Mas antes de Deus nos enviar, que Ele envie primeiro as nossas orações. Antes dos nossos pés irem, que os nossos joelhos se dobrem primeiro. Os precursores de um avivamento, eles têm consigo, em cada despertamento espiritual, algumas atitudes que eu quero compartilhar com você. A primeira é a compaixão de Jesus. Repita comigo, a compaixão de Jesus. Irmãos, quando Neemias fica sabendo que as muralhas de Jerusalém foram destruídas, e ele está no palácio do rei tão bem confortável, ele pergunta como que está o povo, e se diz a ele, as muralhas, as portas estão queimadas e o povo em completo opróbrio e desprezo. A Bíblia diz que Neemias vai chorar. O Senhor Jesus conta uma parábola a respeito do que é amar o próximo. Ele diz que um homem estava descendo pelo caminho, descendo de Jerusalém, então eu posso entender que é um judeu, mas ele no meio do caminho foi ferido pelos salteadores, ficou como semi-morto, e o sacerdote passa de longe, e o levita passa de longe. Mas tinha um samaritano, gente que não se dava bem com os judeus, e ele se aproxima. A igreja que vai fazer diferença não é a igreja tão bem organizada nos seus rituais de chegar no horário, de fazer isso, de fazer naquilo, mas é a igreja que no meio do caminho para olhar aquele que está ferido. É a igreja que sente a compaixão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, Jesus Cristo alegre fazendo tantas obras, curas, milagres, mas por um momento Jesus para e começa a olhar as pessoas. Jesus se entristece dizendo, este povo anda exausto, aflito, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu preciso ter mais compaixão quando eu ver alguém me pedindo esmola num banco, quando alguém passa e me pede alguma coisa, quando alguém talvez não consegue olhar nos meus olhos, quando alguém talvez que eu deixei até em casa para vir para o culto está sofrendo por não conhecer a obra da cruz. Em vez de eu orar para Deus me tirar do local de emprego porque tem aquele funcionário lá que fica me perseguindo, eu preciso sentir compaixão daquela alma. Antes de eu querer fazer alguma coisa, eu preciso sentir a compaixão por alguém, até daqueles que não gostam muito bem de mim,
Porque todo cachorrinho que já foi muitas vezes machucado, a tendência dele é morder até aqueles que estão levando comida para ele. Sentir a compaixão. Neemias sentiu a compaixão daquele povo, Jesus sentiu a compaixão daquele povo. Nós não podemos ficar tão bem confortáveis ao olhar, talvez como aquelas cenas daqueles aviões subindo do Afeganistão lotados e aqueles jovens caindo. Nós não podemos ficar tão bem confortáveis com tanta tragédia acontecendo ao nosso lado. Todo precursor, ele sentia o sentimento, a compaixão de Cristo. E depois que ele sente a compaixão, ele vai fazer alguma coisa. Mas toda coisa que ele começa a fazer é no quarto de oração, porque tudo que se resolve em mundo espiritual começa por oração. A Bíblia diz que Daniel, ao ver a assolação do povo de Deus na Babilônia, ele chega e diz assim: Senhor, perdoa os pecados que eu e meus pais e os nossos antepassados temos cometido contra ti. Já tinha até morrido aquele povo. Mas o intercessor, ele tem uma visão do campo espiritual, das brechas espirituais, dos argumentos do inimigo, e ele começa a entrar em geração e vai pedindo perdão. Precisamos, irmãos, aqui em Ribeirão, clamar muitas vezes o perdão de Deus, igual nos últimos anos em que houve tantos suicídios. Perdoa essa terra pelo sangue derramado, Senhor. Precisamos voltar nas gerações passadas e clamar o perdão por aquelas influências malignas que houve na nossa família. Precisamos voltar nos governos passados e pedir a Deus perdão pela corrupção sistêmica que entrou nos poderes dessa nação. Precisamos chegar e pedir perdão a Deus pelas falhas da nossa cidade, do nosso povo, da nossa família. Porque todo intercessor, depois que ele sente a urgência, ele se quebranta diante do altar. Ele entende que o que está acontecendo é juízo. E o Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu enviar a peste entre o meu povo, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que pedir perdão? Porque é o pecado que tem trazido tantas mazelas do inferno. Mas há uma promessa que, se nós pedirmos perdão e nos arrependemos, virão tempos de refrigério, virão tempos de restauração. O Senhor diz em Isaías 61, versículo 4: restaurarão os lugares destruídos, arruinados de geração em geração. Você que chega aqui, preste atenção. Se há na tua família uma linhagem de suicídio, de acidentes, de bebidas, de drogas, de divórcios, que mazela que seja, Deus te desperta essa noite a sentir compaixão e a pedir perdão, porque é na tua geração, através da tua vida que se rompe esses ciclos malignos e virão a restauração da parte do Senhor. Intercessão, um gemido de alma. Perdoa, Senhor. O intercessor, ele sente a compaixão. O intercessor, ele se constrange, ele pede perdão pelos pecados geracionais. O intercessor, ele usa o poder do sangue de Jesus. Repita comigo: o poder do sangue de Jesus. Quando o povo de Israel murmura, e o Senhor diz assim: Moisés, eu vou riscar esse povo, eu vou te dar um povo melhor, muito maior. Olha o que Moisés fala. Moisés parece que tenta entrar na mente de Deus. Moisés parece que tenta convencer o coração de Deus, mexer como um filho tenta mexer nas emoções dos seus pais.
Moisés diz assim: Senhor, o que as nações vão pensar de ti? Que o Senhor tirou, mas não conseguiu botar na terra. Senhor, não destrua esse povo não, porque muitas são as tuas misericórdias. Senhor, torna o teu nome glorioso. O intercessor tenta mexer com o coração do Pai, mas não tem nada que mexe mais com o coração do Pai do que o sacrifício do Filho na cruz do Calvário. Senhor, pelo sangue de Jesus, perdoe os nossos pecados. Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Filho, afasta esse juízo preparado para a nação brasileira. O intercessor, ele se firma, ele se fia, ele garante a sua oração nas misericórdias de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, a maior arma de vitória. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Você vai ver a libertação do teu filho, você vai ver a transformação do teu casamento, você vai ver a prosperidade, a cura, você vai ver Deus mudando esse diagnóstico médico, quando entendemos que as nossas milícias, os nossos exércitos de que fazemos partes, são poderosas, e a arma de guerra, a bomba atômica de Deus é o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu preciso clamar por essa terra pelo sangue de Jesus. Não apenas no jargão, o sangue de Jesus tem poder, não. De uma maneira breve, o sangue de Jesus foi derramado 7 vezes. Repita comigo, 7 vezes. O sangue de Jesus é derramado quando ele sua gotas como de sangue no jardim do Getsêmani. Eu posso orar aplicando esse sangue quando alguém estiver debaixo de opressão, numa agonia, numa angústia terrível. Porque Jesus estava assim no Getsêmani? Quando alguém está debaixo de tanta tentação que não sabe se é crente ou se está com o pé no mundo, eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou ficar mais na igreja, eu aplico o sangue que Jesus derramou, as gotas de sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus derrama gotas de sangue quando se coloca a coroa de espinhos, e a coroa de espinhos é feita de cardos e abrolhos. Mas há uma maldição em Gênesis, que o homem agora vai ter que trabalhar, é no suor do teu rosto, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Aquela coroa, aquele sangue derramado pela cabeça, paga a maldição financeira dessa terra. Eu aplico o sangue que Jesus escorreu por aquela coroa de espinhos. Jesus vai derramar sangue, a Bíblia diz que arranca-se a barba do seu rosto e o seu corpo, e o seu rosto fica completamente deformado, ninguém consegue mais reconhecer. E tem muita gente com a identidade deformada, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é pequeno, porque tem algum defeito físico, pela cor da pele, por algum problema de infância. A pessoa não se sente bonita, a pessoa não gosta, foi adotada, tem uma dificuldade, parece que a identidade foi roubada porque sofreu um abuso sexual. Eu aplico o sangue que escorreu da barba de Jesus. A Bíblia diz que Jesus também escorre sangue quando lança os chicotes nas suas costas, 39 chibatadas. A ciência vai dizer que há 39 classes de doenças. Em cada chibatada, uma raiz de enfermidade estava sendo paga: câncer, diabetes, coronavírus, que mazela que seja, Jesus já pagou a conta na cruz do Calvário. Nós precisamos aplicar o sangue e entender que esse é o antídoto, essa é a arma. O intercessor, ele sente a compaixão, ele pede o perdão e agora ele usa as armas de guerra. Quando aquele samaritano para perto do judeu, a Bíblia diz que ele traz o vinho e o azeite. O vinho representando o sangue que desinfecta as enfermidades que o diabo tem causado na alma das pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus derrama sangue pelas suas mãos, e mão fala de frutificação. Todo negócio que abre não dá certo, tudo que faz dá errado, começa um trabalho, já muda para o outro. O sangue que escorreu das mãos, o sangue da frutificação. Jesus escorre sangue pelos seus pés. Pé fala de firmeza.
Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas da salvação. O pé fala de chamado, de constância na obra de Deus. A pessoa começa a servir a Deus, cai, está um tempo na igreja, outra já nem sabe mais onde que está, precisa de firmeza. Eu aplico o sangue que Jesus correu dos seus pés. A Bíblia vai dizer que Jesus escorre por fim sangue quando a lança fura o seu lado direito. Toda a armadura não tem proteção para os lados. E geralmente dos lados é que se sentam os Judas nas nossas mesas. O sangue que Jesus escorre do seu lado direito paga as dores, as traições, as decepções e as frustrações que as pessoas nos causam. Eu aplico o sangue que Jesus escorreu do seu lado direito para que você volte a sonhar, para que você volte a confiar nas pessoas, independente das rebeliões que você enfrentou, das pessoas que te abandonaram, das pessoas que te traíram, que você volte a confiar em gente. O intercessor, esse precursor do avivamento, ele aplica o sangue. E por fim, irmão, ele usa o azeite do Espírito. Repita comigo, a unção do Espírito. O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis testemunhas. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para curar, para libertar, para pregar as boas novas. O intercessor, ele precisa carregar o manto da unção do Espírito Santo. Pedro e João estão indo para o templo às 3 da tarde e eles prestam atenção num coxo. A Bíblia diz que já se contava mais de 40 anos. Quantos homens entraram naquela igreja durante estes 40 anos que nunca prestaram atenção nesse coxo? Mas Pedro e João, ao olhar para ele que pedia esmola, disseram: prata e ouro não tenho, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem se coloca de pé, o poder firma os seus tornozelos e agora ele entra também na igreja saltando e adorando ao Senhor. O poder do Espírito Santo é que fazia, a Bíblia diz em Atos 19:11, que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Colocava-se as macas dos enfermos, dependendo da posição do sol, para que se a sombra de Pedro se projetasse, a sombra dele também curava. O poder não estava na sombra, mas na presença do Espírito Santo que habitava na vida daquele homem. A pessoa que Deus designou para esse tempo é o Espírito Santo. A pessoa que Deus deixou para a igreja nesse tempo é o Espírito Santo. É apontar no sangue e é apontar no Espírito Santo. É o sangue que perdoa e é o Espírito Santo que vai fazer a obra maior. Jesus disse assim: em verdade vos digo a vocês que creem em mim, farão as mesmas obras que faço e outras maiores farão. A presença do Espírito Santo. Deus quer inundar as nossas reuniões com curas. Deus quer inundar as nossas reuniões de milagres. Deus quer que nas nossas reuniões o paralítico entre de cadeira e já não sabe mais o que fazer com a cadeira, porque agora ele já sai saltando a Deus. O Senhor quer transformar as nossas reuniões com gente depressiva que precisa de um vício, gente com tratamento em psiquiatra há tantos anos, saia dali completamente insanidade emocional. Mas é preciso que nós nos despertemos e usemos isso. Como o pastor disse, não apenas algo teórico, mas algo prático. Só que tudo isso vai começar quando eu e você nos despertar em dias que não tem culto e pagar preço, nas madrugadas e pagar preço, e quando o Senhor nos fazer perder sono e pagar preço, e quando o Espírito Santo nos der uma visão, pagar preço, e gemer por aquele povo, e gemer por aquela terra,
e pedir perdoa, firmado, Senhor Deus, no sacrifício de Jesus, e dizer: eu aplico esse sangue tão poderoso. E eu posso orar por você, porque nós carregamos a unção do Espírito. E alguém chega contando problema, talvez numa segunda-feira: nossa, você viu o jeito que baixou a umidade? Olha, eu estou tossindo, não vem chuva. E eu, em vez de concordar, porque eu estou cansado, já comecei aquela manhã assim no ônibus, dizer: você sabia que na Bíblia um dia Deus levantou um homem para profetizar que viria chuva? Você crê no poder da oração? Baixa a sua cabeça e vamos orar para que Deus mande chuva em Ribeirão. Amém. Amém. Baixa a sua cabeça, vamos orar. O Senhor disse que se a tua igreja se humilhar diante de ti, reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. És tu quem controla o tempo e as estações, que estabelece reis e também os faz cair. Senhor, mande chuva, manda brisa suave sobre essa terra, sobre as plantações, aumente a umidade do ar. Deus, e o nome de Jesus controla os tempos sobre a nossa nação, Senhor. Em o nome de Jesus, como em Israel, depois de 3 anos e 6 meses, o Senhor mandou chuva, nós te pedimos: rasga o céu sobre a nossa cabeça, forme temporais de bênção, chuva mansa e serôdia sobre a nossa terra e região, pelo nome de Jesus. Amém. O Senhor espera de nós que sejamos aqueles que abrem o caminho, e o caminho é aberto pela intercessão. O Senhor, em João 4, dizendo aos discípulos: vocês ainda dizem que faltam tanto tempo para a colheita, levante os olhos, os campos já estão brancos. Jesus disse assim: vocês vão entrar em campos e colher o que vocês não plantaram. Sabe por quê? Teve alguém ali atrás que plantou em intercessão para que eu possa colher nesse tempo. Deus espera de nós intercessores proféticos, não apenas pedir, mas fiado numa promessa, declarar, sentenciar. Uns tempos atrás, ministrando a nossa igreja em Miguelópolis, eu disse assim: o profeta Elias disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E eu disse: por que esse homem, a Bíblia não fala ali que Deus falou para ele profetizar, a Bíblia não diz assim: vou mandar chuva, e o profeta declarou. Mas por que esse homem tem essa ousadia de dizer que vai vir chuva? É porque o Senhor tinha feito uma promessa, que se aquele povo se humilhasse, se arrependesse, pedisse perdão, Deus mandaria chuva, Deus sararia a terra. E depois, antes que Elias profetize, o altar foi restaurado em Israel, foram mortos os profetas de Baal. Ele não precisava mais pedir por aquilo, ele já podia profetizar, estava dentro da palavra. Quando Jesus Cristo chega e diz assim: Lázaro, vem para fora. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz. Quando Ezequiel diz assim: Espírito, sopra dos 4 ventos e desça sobre estes mortos para que vivam. Os precursores de um avivamento, eles não ficam apenas pedindo, mas firmado numa palavra, eles sentenciam profeticamente. Eles não têm medo de declarar, eles não têm medo de dizer, eles não têm medo de anunciar uma mudança, uma restauração, porque a palavra de Deus garante. Deus quer levantar de nós intercessores proféticos, intercessores apostólicos, que estão aqui essa noite em Ribeirão, mas que ao bater os olhos nessas representações de nação, sintam talvez o choro dessas crianças, sintam talvez a dor desses pastores e missionários, sintam talvez a agressão do diabo sobre as mulheres nos países árabes, e eles gemem a Deus diante do altar, num clamor apostólico aqui, alinhado às nações da terra. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei guardas, que não se calarão, nem de dia, nem de noite.
Ó vós que fareis lembrados o nome do Senhor, não desfaleçais e nem deis a Ele descanso. Senhor Jesus Cristo, nessa igreja que leva o nome apostólico, comunidade para todos os povos, nessa igreja que no seu nome leva uma sintonia, meu Pai, com as nações da terra, nessas bandeiras fincadas neste altar, Pai. Senhor, desperta-nos essa noite, Senhor, a sentir o clamor das nações da terra. Desperta-nos nessa noite a sentir a compaixão de Cristo Jesus. Desperta-nos nessa noite a nos humilharmos, a chorarmos diante do altar, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, até que Jesus Cristo volte, a trombeta soe e sejam salvos, recolhidos nos quatro cantos da terra, meu Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Riabaxarabacás, rabaxo cantaravassuri cantarás, rabaxa face camantarás, Shiriandarás, Ramasu viacandarás, Xeredecantarás. Eu gostaria de chamar, com a permissão do pastor Isaac, ao altar aqueles que querem se alistar para ser os precursores do avivamento nessa geração. Aqueles que talvez tenham um clamor dizendo: Senhor, aquilo que tu tens para fazer nessa geração, não faça sem mim. Aqueles que não querem ser espectadores do mover de Deus em outras terras, mas aqueles que querem ver o vento impetuoso, as línguas como de fogo, fogo descendo dos céus, mas se abrindo nessa geração, a começar no meio de nós. Quando nós intercedemos, nós movemos o reino celestial. E se houver ferrenhas forças das trevas contra nós, a Bíblia nos garante que mal nenhum nos causará dano. Maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E se houver barulhos de espadas, guerras espirituais, se for preciso Deus envia arcanjo, Deus envia Miguel, mas a vitória é do povo de Deus. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que nós, como igreja, possamos nos humilhar diante deste altar. Eu convido você, se você pudesse ajoelhar e começar a clamar perdão de pecados, perdão pelos pecados da nossa família, perdão pelos pecados da nossa geração, pelos pecados da nossa cidade, pelos pecados da nossa igreja.
Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Vamos clamar ao Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, sopra vento de Deus, que desce como fogo, oh, rabalabaxerere, cantaralabalassurialabarra, vem como em Pentecoste, oh, rabaxarabacai, arabassuri, ramassuriandarai. de novo. Eu adorarei. Adore ao Espírito Santo. Feche seus olhos. Vai orando em línguas, vai clamando. Deus derramará uma porção dobrada. Oh, os dons do Espírito, para que você seja equipado como intercessor. Rabaxarabalabassuriandaraia. Oh, rabalabaxerere cantará. Rabaxerere coralabala. Oh, rabaxerere cobarabala. Que me compreende, Yamassi me canta la vassoura. Ele canta la vassoura. explicação. Yamassi andará. Rabaxerere cobará. Espírito, Oh, rabaxerere canta la vassoura. Oh, rabaxerere cantará. Oh, rabaxerere cantará. como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Deixa queimar, 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 fogo, 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 Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante as suas mãos bem alto. E agora você não vai abrir a sua boca, você vai contemplar a Deus em silêncio. Vai recebendo essa brisa. Vai recebendo a unção que quebra o jugo. Toda carga
lá na sua casa que tem te pressionado, vai recebendo alívio. Alívio das pressões da vida, alívio das cobranças. Vai recebendo paz, 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 paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, paz de toda preocupação de boletos a cobrir, paz de toda preocupação financeira com essa semana. Receba paz. O Deus que cuida dos pássaros dos céus, Ele sabe cuidar de ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E a face camandarás, chá que a face cantarás. De arahakasubi kafasaramas. Aleluia, aleluia. Enquanto eu orava por vocês, na noite de ontem, o Senhor me dava uma visão. Pode ficar de olhos fechados. De um grande evento de jovens a céus abertos que vocês organizarão nessa cidade. É que Deus fará um mover de salvação e de curas e de libertação no meio de jovens. Eu não sei qual é o tempo, não sei se já está nos projetos de vocês ou não, mas libero da parte do Espírito Santo um grande movimento de jovens a céus abertos através desse ministério nessa cidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lavassuri cantará. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, Aleluia. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Deixa queimar, 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 deixa Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Amados, eu estou sendo incomodado. Quero saber se existe alguma mulher aqui que deseja ter filhos. Há alguém aqui que deseja ter filhos? Alguma mulher que deseja ter filhos? Talvez tenta, não consegue, algum tratamento ou não.
Alguém, se houver, vem aqui à frente. Como a irmã chama? Como? Você. Pode ungir. Segura nos seus braços a criança. Balança seu filho. Balança ele. Pela unção do Espírito. Receba a unção de frutificação no teu filho. Em nome de Jesus, como Deus fez com Ana, o Senhor fará contigo. Deus tirará toda prova e toda desonra. E haverá um profeta do Senhor ser gerado do ventre. Em nome de Jesus. Aleluia. Já tem um quarto na sua casa ou ainda não? Já? Você já vai começar a se preparar. Em nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus por uma criança que Deus trará. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Pastor, muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio estar aqui. Desculpa o horário. Irmãos, meus livros estão ali atrás. Um dia eu ouvi uma frase que marcou muito meu coração. O pastor Silas Malafaia disse: você será fruto das pessoas que você escutou e dos livros que você leu. Então, se você sentir no coração de abençoar o meu ministério ou de presentear alguém, os livros estarão ali. Eu me sinto abençoado de estar aqui com vocês essa noite. Que o Senhor prospere, encha essa tenda aqui cada vez mais e que deste altar, pastor, saia flechas para estes lugares, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Rafael mais uma vez, louvar a Deus pela vida dele, abençoando a casa, a família dele, toda a extensão da vida dele, o ministério, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos o teu servo na tua presença, Senhor, como igreja do Senhor, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a cobertura, ó Senhor, do teu sangue sobre a vida dele, sobre toda a extensão, ó Pai, sobre tudo que o represente, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro para uma equipe, ó Deus, levanta uma equipe ainda maior, ó Pai, no nome de Jesus, que sejam colunas, que sejam, ó Pai, pessoas que vão dividir o jugo, ó Pai, amigos para ouvi-lo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós liberamos a prosperidade do ministério. Repreenda toda astúcia, ó Pai, maligna, tudo que não foi plantado por Ti, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor possa surpreendê-lo ainda mais. Use o Teu Filho para o Teu louvor, que o Teu nome, Senhor, seja mais e mais e mais glorificado através da vida dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa ter revelações ainda mais profundas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Revela a ele, ó Deus, segredos, revela, Senhor, segredos. Oh Jesus, oh Jesus, que ao abrir dos lábios dele seja revelado os mistérios do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, o teu servo nesta nação, ó Pai, nas nações.
Em nome de Jesus. Amplie os termos, ó Pai. Amplie os limites. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.